Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje falaremos sobre o gerundismo. Ao final dessa aula, você poderá saber quando usar ou não usar o gerúndio, uma das formas nominais que já aprendemos em outra aula, e identificar as situações em que o gerundismo aparece e como resolvê-las. Porque nessa aula vamos poder estar aprendendo. Essa frase ficou esquisita, não foi? Justamente, nela existe um caso clássico de gerundismo. E você vai aprender a observar quando elas aparecem, quando elas devem ser evitadas. Nesse primeiro exemplo, ela deveria ser sim evitada. Você poderia reduzir essa frase a vamos aprender. E é assim que iremos estudar o gerundismo na aula de hoje. Mas antes, vamos relembrar um pouco. O que são formas nominais? Nós vimos que as formas nominais são maneiras como o verbo aparece, funcionando como um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. E nós estudamos que haviam três formas nominais: o infinitivo, que identifica o verbo como a ação em si, o gerúndio, que indica a continuidade, o movimento, uma ação que ainda está em curso, e o particípio, que indica uma ação que já foi finalizada. Focaremos no gerúndio. E por que é importante saber disso? É para lembrarmos que o gerúndio ele indica uma ação que ainda está acontecendo. Para isso, vamos observar quando nós podemos usar o gerúndio de maneira correta. Primeiro, quando ele indicar uma ação em curso, ou seja, uma ação que ainda está acontecendo. Veja o exemplo. Está havendo uma festa na igreja. Perceba que aqui você tem uma locução verbal em que está é o verbo auxiliar e havendo é o verbo principal. Neste caso, a ação que está sendo falada é a festa que está acontecendo. Ela ainda está em pleno curso, logo o uso do gerúndio está correto. Outra situação em que podemos usar o gerúndio de maneira correta é quando ele indica uma ação simultânea a outra que também acontecerá. Como assim? Quando tivermos uma ação que está acontecendo ao mesmo tempo que outra que também vai acontecer no futuro, nós temos aqui uma situação em que o gerúndio pode ser utilizado. Veja aqui um exemplo com o uso do vou estar, mais um verbo no gerúndio. Eu vou estar dormindo quando ele estiver chegando. Note que em vou estar dormindo é uma ação utilizada aqui o gerúndio que acontecerá ao mesmo tempo em que ele estiver chegando. Nessa situação, você pode utilizar o gerúndio sem medo. Uma terceira situação em que você pode utilizar o gerúndio sem medo de errar é quando ele indicar uma ação de progressão indefinida. Ué, como assim? Quando não se sabe quanto tempo aquela ação durará, você pode utilizar o gerúndio sem medo de errar. E até rimou. Veja o exemplo. Eu vou estar dormindo até amanhã. Note, ele não sabe até que horas irá dormir. Nesse caso, ele pode utilizar o gerúndio indicando essa ação que ele não sabe quanto tempo vai durar. Mas nem tudo são flores para utilizar o gerúndio. Há situações em que ele não pode ser utilizado de maneira nenhuma. E é nesses casos que existe o gerundismo, que é o uso excessivo do gerúndio. Note, quando ele indicar uma ação em curso no tempo presente, ou seja, no momento em que se fala, quer dizer, quando indicar uma ação que está acontecendo no momento que está se falando, eu não posso utilizar o gerúndio. Se eu utilizar, eu estarei incorrendo no erro do gerundismo. Veja esses exemplos. Eu estarei transferindo a ligação. Eu vou estar transferindo a ligação. Perceba, o gerúndio, ele expressa uma ação duradoura, que ainda está acontecendo.
Isso significa que nos dois exemplos acima, a ligação será transferida durante um longo período de tempo, o que não é verdade. Essa situação é muito comum no telemarketing, quando você liga para os atendentes de determinada empresa e ele fala: "Eu vou estar transferindo a sua ligação". Se ele falar isso para você, para os gramáticos, ele estaria incorrendo no erro de gerundismo, pois ele não pode transferir uma ligação até o dia seguinte. É um movimento prático que ele realiza em um momento único. Logo, ele não pode utilizar o gerúndio. No outro exemplo, em eu estarei transferindo a ligação, acontece a mesma coisa. Então, aqui temos dois exemplos de onde não podemos utilizar o gerúndio, pois incorremos no erro do gerundismo. E aí você se pergunta como podemos corrigir esse erro, reduzindo o número de verbos empregados, pois na comunicação o ideal é usar o menor número de palavras para comunicar uma ideia. Isso se chama economia linguística e é assim que acontece em qualquer tipo de comunicação. A ideia é usar o menor número de palavras para expressar a ideia que se deseja. Ok? Então vejamos como isso ocorre na prática. Então consiga resolver. Eu estarei transferindo a ligação. Como eu posso resolver esse gerundismo? Trocando estarei transferindo por um único verbo. Veja a economia que você já começou a fazer. Eu transfiro a ligação. Em eu vou estar transferindo a ligação, posso ainda reduzir, pelo menos eliminando um dos verbos. Posso deixar como eu vou transferir a ligação. Assim, eu elimino os problemas de gerundismo e deixo a frase mais correta. Veja outros exemplos. A senhora pode estar esperando que vamos estar entregando o seu material. Nossa, como ficou comprido. Precisamos resolver esses problemas que estão em negrito, que são os gerundismos. Como ficaria? A senhora espere, por favor, que entregarei o seu material. Note que podemos resolver e resumir a frase apenas eliminando alguns verbos que estão aparecendo em excesso. Veja mais dois exemplos. A senhora vai poder estar esperando? É o jeito incorreto. E aqui, mais um problema de gerundismo. O jeito correto seria: a senhora pode esperar? Note que, para resolver os problemas de gerundismo, precisamos dominar a conjugação de certos verbos, como utilizá-los no futuro, como utilizá-los também no presente como auxiliar. Agora observe um erro de gerundismo que pode gerar um desconforto. A senhora vai estar casando. Quando se utiliza essa expressão, indica-se que a pessoa casará a vida toda. Casará, se separará, casará novamente e assim por diante. E não é isso que se quer dizer. Então, a frase correta seria: a senhora vai casar, ok? Um último exemplo. Eu vou estar ligando amanhã. Como podemos resolver? Eu ligarei ou eu vou ligar amanhã. Eu vou estar enviando amanhã. Posso resumir para eu enviarei amanhã ou eu vou enviar amanhã. E assim, conseguimos resolver os problemas de gerundismo e falar e escrever de maneira mais concisa. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima!